Romanos capítulo 8, versículo 5. Nós vamos começar uma série de mensagens que tem como título Uma Nova Mentalidade. Romanos capítulo 5. E nós vamos ler esse texto que está escrito assim: quem vive segundo a carne aspira, em algumas outras versões, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida. Feche seus olhos, vamos investir em uma oração. Pai de amor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer aqui nesse lugar, nesse momento. Senhor, nós te glorificamos. Nós damos graças a Ti e pedimos, Senhor, que o Seu Santo Espírito coordene essa noite, fale a cada coração. Nós abrimos a nossa mente, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale e para que o Senhor, Deus, ministre da forma que o Senhor queira, em nome de Jesus. E a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus essa noite mais uma vez. Aleluia! Aleluia! Controlar a nossa mente. Todos os anos, sempre no início do ano, nós fazemos vários planos. Vou começar a academia, eu acho que a academia é o mais popular de todos. Nós fazemos vários projetos. Esse ano eu dou um fim naquela bicicleta velha no meu quarto. Esse ano é o dia esse ano eu jogo fora algumas roupas. Esse ano eu me desapego algumas coisas. Uma mudança de mentalidade que a gente procrastina todos os anos. Controlar a nossa mente é um ato de fé, é um exercício diário. Talvez o nosso maior problema e a nossa maior guerra que nós temos no dia a dia não é contra as pessoas que estão à nossa volta, contra os vícios, contra tantas coisas. A nossa maior guerra diária é exatamente contra a nossa mente. Se nós queremos viver um 2025 cheio de vitórias, e eu sei que você quer viver um 2025 cheio de vitórias, nós precisamos começar ajustando dentro de nós mesmos. Essa luta diária, essa luta que permanece sobre nós, alguns cientistas dizem que nós temos em torno de mais de 40 mil pensamentos por dia. 40 mil pensamentos por dia. Sendo que 96% desses pensamentos você vai lembrar dele quase o tempo todo. E 56% desse pensamento vai ser um pensamento negativo no seu dia. Você já percebeu que quando você acorda logo pela manhã e você, se a primeira coisa que você faz é abrir o seu WhatsApp, você pega seu telefone, você vê uma notícia ruim, parece que o seu dia todo se desmorona, o seu dia todo vai ruim, por causa de uma notícia ruim que você recebe logo pela manhã. Aquilo te persegue, te segue o dia todo, é impressionante. Mas se você acorda num belo dia pela manhã, aquele dia que o passarinho azul está cantando na sua janela, em que você teve, uma noite maravilhosa, tranquila, e você acordou, e você recebeu uma bela de uma notícia, aquele dia parece que se transforma em um dia feliz. Mas como controlar esses aspectos da nossa mente? A ciência explica outra coisa chamada neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A neuroplasticidade é exatamente o ato do meu cérebro se adaptar a situações extremas. Ao meu cérebro se adaptar a situações e a conjunto de obras que ele antes não era apto e agora ele se adapta com aquela situação. Por exemplo, eu sou de uma época onde eu vi o nascimento do celular. Meu pai tinha um bip. Alguém lembra do bip? Meu pai tinha um bip. E eu lembro que eu ia para a escola, a gente ligava para uma atendente, falava a mensagem para a atendente mandava uma mensagem para o bip do pai ou para outra pessoa que você quisesse. Aí depois meu pai comprou um Nokia, um celular que ficava quase caindo na calça dele, assim, de tão pesado. Meu avô tinha também, saiu uma antenona, assim, umas baterias grossas.
Aí depois vieram os celulares. Mas a tecnologia começou a acontecer e a gente teve que começar a se adaptar. Hoje nós vivemos na era do Pix. Quase ninguém anda com dinheiro físico. É raro você ver alguém tirando uma nota e pagando outra coisa. Logo, mal saiu a nota de R$200 e eu nem vi ela de verdade. Porque todas as pessoas hoje têm uma maneira muito rápida. E nós tivemos que nos adaptar. As gerações estão vindo e cada dia mais nós temos que se adaptar. E a palavra que eu tenho para você é: mude sua mente, mude sua vida. Diga comigo, mude sua mente, mude sua vida. Fala para quem está do seu lado, mude sua mente, mude sua vida. Eu poderia fazer isso a noite toda. Olha para quem está do outro lado, fala para ele, mude sua mente, mude sua vida. Não adianta nada eu acreditar na fidelidade de Deus, não adianta nada saber o quanto Deus é bom para mim, se eu não trocar a minha mentalidade. Não adianta nada eu pregar toda a palavra de Deus se eu não acreditar e se eu não mudar realmente a minha mentalidade. A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo imagina sua alma, assim ela é. Como você projeta a ideia de ser a sua alma, assim ela será. Se você sempre se vê como um perdedor, sempre se vê como um número 2 em tudo, se você sempre se vê uma pessoa derrotada, você sempre vai ser. Se você é uma pessoa ansiosa e sempre se preocupa com os dias de amanhã, e eu falo isso porque, cara, para eu lutar contra a ansiedade, não sei se é só eu aqui nessa casa, mas tem dia que a Janaína tem que quase me dar uns tapas na cara. Fica calmo, vai dar tudo certo. Esse é o Deus que a gente confia. Eu falo isso porque eu sou humano. E ser muito hipocrisia se eu chegasse aqui e falasse: não, irmão, eu confio em todos os momentos. Eu disse na semana passada, a maior tentação diária nossa na segunda-feira é a falta de fé. Porque nós começamos a semana sempre desacreditando naquilo que Deus prometeu para nós no domingo. E algo que a gente precisa entender é como conhecer a batalha em nossa mente. Se você estiver anotando, anote isso comigo, vamos lá. Conhecer a batalha na minha mente. A batalha na nossa mente, ela é formada de pequenas sementes diárias que o inimigo lança sobre a nossa vida. A batalha na nossa mente e o inimigo da nossa alma, ele sempre vai jogar pequenas palavras. Talvez você não consegue, você não é capaz, você vai tentar isso realmente? Será que você pode dar esse passo adiante? Será que você pode dizer esse não? Ele vai jogar pequenas sementes. Pequenas sementes vão ser lançadas na nossa vida. Essa batalha na nossa mente, ela é pequena, são pequenas sementes que vão se eliminando conforme o dia, e quando vê, já se tornaram grandes arbustos sobre a nossa história. Se não estivermos atentos, mesmo continuamos a regar essas sementes. Nós mesmos continuamos a regar essas sementes. Você rega todas as vezes que você proclama algo sobre a sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, se eu quero mudar a minha mentalidade, eu preciso entender como essa batalha funciona. E a pergunta que fica sobre nossa vida é: por que mudar a minha mentalidade? Por que mudar a minha mentalidade? De verdade, eu acho que eu já estou... Tá legal a minha mente, o jeito que eu estou pensando, o jeito que eu vivo o Evangelho. Por que mudar a minha mente? Porque Paulo, antes chamado Saulo, ele perseguiu os cristãos. Em outro momento, ele é um pregador do Evangelho. Porque se antes você era um mentiroso, por que hoje você não mente mais? Porque antes, se você era um caluniador, por que você não calunia mais hoje? Porque houve uma transformação na sua vida e na sua mente. E por que houve essa transformação na sua vida e na sua mente? Por causa da morte de Cristo Jesus na cruz.
No livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, Paulo nos diz que se a morte e a ressurreição de Cristo na cruz não existe, em vão é a nossa fé. Se você não consegue acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e que ressuscitou para que hoje você pudesse vencer a morte, para que hoje você pudesse vencer os pecados da sua vida, se você não consegue acreditar nisso, então a morte da cruz foi totalmente em vão e a nossa fé está sendo jogada fora. Então é necessária a mudança de mente na nossa história para que eu entenda a morte de cruz de Jesus. Quantos estão entendendo essa mensagem? Deus, ele tem feito o papel dele. Deus, ele tem sido bom. Quantos aqui viveram nesse ano de 2024 a bondade de Deus? Quantos aqui viveram? E quantos aqui viram milagres do Senhor sobre a sua vida? Amém? Amém? Irmãos, quantas coisas aconteceram nesse ano de 2024? Coisas boas e coisas ruins. Esse ano de 2024, eu queria abrir para uma reflexão. Ele não parece que ele passou um pouco mais rápido do que o natural? Parece que foi ontem que eu estava no Réveillon, cara. Parece que passou só, sei lá, 2 semanas. Ou para alguns aqui, o ano de 2024 passou muito lento. Porque você passou por uma crise gigantesca. Mas uma coisa eu sei, que o ano de 2025 será muito melhor para aqueles que confiam no Senhor. Sabe uma mensagem? E eu tenho vários textos bíblicos que eu admiro muito. Mas tem um texto bíblico que para você que é ansioso, eu gostaria que você marcasse esse texto bíblico, colasse na porta da sua casa, colasse no retrovisor do seu carro. Não vou te falar para você tatuar, mas faça qualquer coisa, guarde esse texto bíblico, porque se o Senhor tem sido bom para você, você precisa entender esse texto que está no Salmo 116, versículo 7. E eu quero que toda a igreja abra sua Bíblia. Salmo 116, versículo 7. Abra, nem que seja do seu celular, porque você vai marcar esse texto e você vai carregar ele até o final desse ano. Todas as vezes que eu me sinto ansioso, todas as vezes que o inimigo da minha alma tenta jogar coisas sobre mim, eu leio esse texto que diz assim, Salmo 116, versículo 7 diz: retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Consegue entender isso? Descansar no Senhor. Se você disse que Deus tem sido bom com você, retorne ao descanso, ó minha alma. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu preciso correr atrás, eu tenho que arrumar umas coisas. Retorne ao descanso, ó minha alma. O Senhor tem sido bom com você. Eu posso descansar no Senhor. O meu dia de amanhã, ele não é definido pela palavra das pessoas. O meu dia de amanhã, ele não é definido pelas projeções da bolsa de valores ou do mercado financeiro. O meu dia de amanhã não é definido pela palavra do meu chefe ou das pessoas que estão à minha volta. O meu dia de amanhã é definido pelo Senhor Jesus. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom com você. Irmão, um testemunho aqui rápido. Sexta-feira, 5:30 da tarde, eu acabei meu trabalho. E fazia anos que eu não fazia isso. Eu acabei meu trabalho e olhei e falei, cara, o que eu preciso fazer agora? Eu não tenho nada para fazer. Aí eu falei, eu vou deitar e vou assistir um filme. Aí minha mente disse, não, você não vai fazer isso. Você tem trabalho, arruma um trabalho. Vai limpar a calha da casa, vai trocar o telhado, está chovendo. Aí veio esse texto no meu coração. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom com você. Eu falei, eu mereço um dia de descanso. Eu tenho que descansar. O que Deus fez no 7º dia? Cara, se Deus descansou, eu não vou descansar? Oxe, meu amigo, eu quero mais é sombra e água fresca. Passei sexta-feira inteira, das 6 às 11 da noite, do lado da Nanda, a gente maratonando uns filmes. Sábado levantei 10 horas da manhã, uma coisa que nunca acontecia há muito tempo. Que pecado. Eu pensei dentro de mim, Thales, você é um pecador. Aí eu falei, Jesus, eu estou descansando. Hoje é meu dia de descanso.
Mas passou 1 hora da tarde, eu já estava arrumando alguma coisa para fazer na minha casa. Aí eu já estava arrumando um quarto, quebrando umas paredes, tô brincando. A gente precisa mudar nossa mente, porque muitos aqui nessa sala talvez não deixam mudar sua mente e continuam sendo escravos do trabalho 24 horas. Às vezes você está na mesa para jantar com a sua família e você está lá no WhatsApp tentando negociar aquilo que não vai dar certo. Ninguém vai fechar um negócio com você 10:30 da noite. Às vezes você precisa de um momento de descanso, às vezes você precisa de um momento com a sua casa, com a sua família, e você quer continuar correndo com as suas próprias mãos. Cara, acorda! O que Salmo 116 diz? Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Cara, Deus tem sido bom. Deus tem sido bom. Deus tem sido bom. Eu conheço a batalha na minha mente, e a batalha muitas vezes é a falta do descansar no Senhor. O segundo tópico que eu quero que você anote nessa noite: a importância de ter uma mente renovada. Por que eu tenho que ter uma mente renovada? Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, era o auge, era o hype esse texto bíblico. Nós adolescentes, todos gostávamos muito desse texto bíblico, e a gente sempre pregava muito sobre esse texto bíblico, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde aos padrões desse mundo. Se o mundo está indo para um lado, eu estou indo para o outro. Existe a abertura do The Chosen, que eu acho maravilhosa. A abertura do The Chosen é um monte de peixinho indo para um lado, e tem um peixinho colorido indo para o outro lado. É esse texto. Eu não me amoldo aos padrões desse mundo. Vocês lembram quando o Ronaldinho cortou o cabelo daquele jeito, tipo cascão assim? Eu falei assim: não, essa moda não pode pegar. Eu estava no colegial, eu estudava com o Bruno Nakamura, nessa época. De repente chegou uns 3 na sala de aula com aquele corte cascão. Eu falei assim: o ser humano bateu a barreira do limite. Era uma coisa horrorosa. Se você fez esse corte, irmão, Jesus já te perdoou. Você já é livre. A gente se apega às maneiras do mundo. Nós que trabalhamos com vídeo, audiovisual, a gente sabe que o microfone de lapela, o microfone que coloca aqui, ó, na roupa, sabe? De repórter, é aqui, ó, você usa aqui. Ele vem um fiozinho, você coloca aqui. Esses dias para trás eu estava vendo um vídeo, um menino com o microfone na mão, assim, ó. Falei, cara, por que tá... Aí eu passei um vídeo, outro cara com o microfone na mão. Eu falei, gente, o microfone é aqui, ó, não é aqui, ó. Agora virou moda, todo mundo. Aí daqui uns dias, sei lá, põe no boné. Aí todo mundo no boné. Aí põe na orelha, todo mundo. Porque nós queremos se sentir parte de uma família. Nós queremos se sentir parte de uma sociedade. Mas nós já fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte do povo celestial. Eu não pertenço a esse mundo. Existe uma história muito engraçada que meu pai contava para mim, que tinha um irmão na nossa igreja que um dia ele contou essa história. Ele estava saindo do monte, eu acho que ele foi no monte orar, ou foi numa vigília, e já era 1:30 da manhã, e ele estava saindo à noite, e estava chovendo muito forte, e o bairro da igreja era um lugar muito perigoso, e chovendo muito forte. Ele com a capa de chuva, e ele com a Bíblia debaixo do braço, indo embora para sua casa. Vieram 2 rapazes, puseram uma arma nele e falou: levanta as mãos, isso é um assalto. Vai passando tudo aí, vai passando tudo. E aí ele lembrou que o pastor tinha pregado exatamente esse texto na vigília. Aí ele, assustado, na chuva, aí ele parou e disse: eu poderia entregar tudo que eu tenho a vocês, se eu fosse desse mundo. Mas como eu não sou desse mundo, os ladrões saíram correndo. Ninguém roubou. Que é isso?
Que cara louco! É a pura realidade da nossa vida. Tá todo mundo chorando. Mas eu não sou desse mundo, cara. Desculpa, irmão. Não sou, cara. Não sou igual a todo mundo. Mas esses dias para trás, o Bruno Senna que está aqui na frente, esposo da Catiane, ele veio de um jeito muito elegante e disse: Bruno Senna, você passa fácil de pastor dessa igreja, mais do que eu. E eu lembro que quantas vezes, alguns pastores disseram para mim: Thales, você tem que parar de usar essas calças, põe uma roupinha social. Mas eu sou assim, irmão. Não tem como você mudar algo que pertence a mim. O seu jeito de ser, a sua forma de agir pertence ao Senhor. A casca não define, mas o meu interior pertence ao céu. A minha caixa preta pertence ao céu. É para lá que eu vou. E se há uma mudança de mente no meu coração, e eu preciso entender por que a importância de uma renovação da mente, é para que a nossa vida seja transformada, é para que a nossa vida seja renovada. A mudança de mente é necessária. É como se você tivesse... Você já teve a oportunidade de entrar num bazar de roupas? Alguns meses atrás, eu e a Janaína, nós fomos a São Paulo. Nós entramos numa loja gigantesca, e uma loja linda. E quando nós começamos a andar, eu olhei e falei: Janaína, você está sentindo um cheiro diferente? De roupa velha, de roupa suja? Aí a gente foi ver que era um grande brechó, mas era um brechó meio parecendo uma loja nova, mas as roupas fediam. Você sentia aquele cheiro de naftalina. E às vezes na nossa vida a gente vai acumulando tantas coisas. É como um closet lotado de roupas, e que por mais que você tente organizar, sempre a bagunça vai vir, até o ponto que você vai pegar aquelas roupas e vai falar: eu não preciso mais disso, eu vou jogar fora. Eu vou jogar fora. Por que eu preciso de uma renovação da minha mente? Porque eu preciso limpar a minha vida. Presta atenção, você é homem, mulheres, preste atenção. Por que eu preciso renovar a minha mente? Porque eu preciso limpar a minha vida. Talvez tem coisas que você está acumulando há tanto tempo, tantas situações, tantas coisas, palavras, vícios, circunstâncias, coisas que foram mal resolvidas, e você não limpa isso do seu guarda-roupa. Isso vai entulhando, e a sua mente vai floreando e florescendo. É como quando um chefe seu chega logo cedo e fala para você assim: fulano, eu queria conversar com você depois do almoço. Pronto, sua mente já floreou tudo. Eu vou ser demitido ou eu vou ser promovido. Nossa, mas ontem ele deu um sorriso para mim, então eu posso ser promovido. Ih, rapaz, mas eu falei mal dele. Ixi, talvez eu vou ser demitido. Porque a sua mente está tão acumulada que você não consegue parar para descansar no Senhor. E o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 5, que tudo aquilo que é pensamento da carne tende para quê, gente? Gente, pensamento da carne tende à carne. O pensamento que é do Espírito tende ao Espírito. Só que a carne tem um prazo de validade. A única certeza que todos têm aqui nessa sala é que um dia nós vamos morrer. Então, se o meu pensamento é espiritual, eu entendo que essa vida é apenas um aquecimento para a eternidade. Eu entendo que apenas eu sou um maratonista. Estou aqui, aquecendo para o grande dia em que o Senhor vai nos chamar. Jesus está voltando, e eu estou me preparando para isso. Então, quando o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 5, ele diz que se você se inclina para a carne, você morrerá como a carne. Então, se você quer um novo ano, você precisa de uma nova mente. Para aqueles que querem um novo ano, você precisa de uma nova mentalidade. Se eu vivo para as coisas da carne, os meus pensamentos serão da carne. Uma palavra que eu quero que você diga para quem está do seu lado. Diga para ele assim: controle sua mente. Fala para quem está do outro lado: controle sua mente. As lutas, elas vão acontecer. Isso é fato. Você não está
ileso delas. Mas quando a minha mente está em Cristo Jesus, eu posso suportar todas as coisas. Quando a minha mente está no Senhor, quando eu sei aquilo que Deus quer para mim, eu posso suportar todas as coisas. E a pergunta para você nessa noite é: como controlar a sua mente? E não é um título coaching, mas eu queria falar sobre 3 passos para controlar a nossa mente. 3 passos para controlar a nossa mente. Primeiro deles, anote isso. Primeiro passo: remova da sua mente. Remova da sua mente tudo aquilo que te prende a uma vida que não pertence ao Senhor. Remover da minha mente coisas erradas significa começar a remover informações aonde a minha mente se alimenta. Por exemplo, se você tem uma queda por coisas erradas, pela pornografia, e se você sabe que o maior lugar onde você cai é o Instagram ou a internet, remove isso da sua vida. Filtre o seu celular, filtre o seu computador, filtre a sua televisão, filtre a sua vida. Se você sabe que você tem uma queda à fofoca, filtre suas amizades. Tire da sua vida todas as amizades. Tire da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus. Remover da minha mente significa me afastar de tudo aquilo que me afasta de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então eu preciso, para ter uma nova mente, eu preciso remover da minha mente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao versículo 6 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa. Se você ler esse texto numa visão sem ser espiritual, você vai pensar num texto totalmente autoritário, mas aqui o apóstolo Paulo diz que todo pensamento que me afasta de Deus, todo pecado, tudo aquilo que me leva cativo a uma vida errada, eu pego esse pensamento, eu levo cativo aos pés do Senhor, e amordaço ele, e falo: cara, você não vai sair daí, porque os meus pensamentos pertencem a Jesus. Quantos entendem isso? As lutas são diárias, mas quando eu removo da minha mente, a minha alma é edificada. A maior arma atual contra a minha vida é a nossa mente. Primeiro, eu removo da minha mente. Segundo, o renovo da minha mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, nós já lemos sobre isso. O renovo exige um compromisso diário. Temos que buscar continuamente a transformação em Cristo. Renovar minha mente significa que algumas coisas que eu me apegava ao passado, agora eu tenho que renovar, cara. Você já viu aquela pessoa que você conheceu ela há 10 anos, 20 anos atrás, e depois de 20 anos você encontra com ela, ela é a mesma pessoa, ela continua com as mesmas brincadeiras, ela continua com as mesmas histórias, com as mesmas músicas, do mesmo jeito. Você fala: cara, esse cara não cresceu, esse cara parou no tempo. Eu tenho que entender que o renovo da minha mente é diário. Eu preciso renovar minha mente, casa. Eu preciso entender que talvez as mesmas coisas que eu fazia todos os dias, de uma maneira rotineira, agora eu não preciso fazer mais. Às vezes eu estou andando de carro com a Janaína, e a gente tem o mesmo caminho de ir para casa, e de vez em quando eu passo por um outro caminho, ela olha para mim e fala: por que você está passando por outro caminho? Eu falo: porque eu quero fazer algo diferente hoje, quero passar para outro lugar, porque eu não preciso andar da minha vida da mesma maneira. Então eu removo da minha mente, eu renovo a minha mente, e por último eu quero encerrar: redefinir, ou seja, apertar um botão
reset da minha mente. Redefinir a nossa mente é como apertar um botão reset. Temos que deixar para trás os erros, as decepções do passado e buscar uma nova mentalidade. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade do Senhor. O que eu quero te dizer é que 2025 será uma nova temporada na sua vida. Mas como toda nova temporada, existem novos desafios, existem novas circunstâncias. Não adianta eu chegar aqui para você e falar 1 milhão de palavras: o seu 2025 vai ser abençoado. Não, ele já é abençoado. A partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, você já é abençoado. A partir do momento que você já se arrependeu dos seus pecados, você já é abençoado, você já é mais do que vencedor. A gente não precisa fazer uma oração declarando que o seu 2025 vai ser abençoado, porque ele já é abençoado e você já é mais do que vencedor. Mas para isso você precisa renovar sua mente, renovar, resetar, remover. Coisas vão acontecer, oportunidades novas vão acontecer. Eu creio que 2025 será um ano de grandes desafios para a nossa vida, porque vai ser um próximo nível. Aquilo que 2024 foi difícil para nós, 2025 a gente vai tirar de letra. Porque sempre vai ser assim, cara. Sempre um próximo nível, o nível anterior se torna mais fácil. Essa é a vida e não tem o que dizer. Mas eu quero terminar lendo esse texto que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, Rafa, diz assim: finalmente, irmãos, pense em tudo o que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Pense nessas coisas. Comece a mudar sua mentalidade e pensar em tudo que é puro, em tudo que é digno, em tudo aquilo que é louvável. O Senhor quer mudar a sua mente, mas é necessário que você queira nascer de novo. É necessário que você queira remover da sua vida coisas que estão te afastando do Senhor.